Oi, sumida. Olha, coragem, né? Aparecer aqui depois de 5 meses como se nada tivesse acontecido. Mas, gente, assim, não é que nada aconteceu, né? Eu tô grávida, mas isso vocês já sabiam, já tinha falado sobre isso no canal. E eu poderia botar a culpa na gestação, de não ter gravado esse tempo todo, mas eu não vou fazer isso. Porque a verdade é que realmente é difícil ter constância. Sem estar grávida já é difícil ter a constância de postar aqui certinho toda semana. Estando grávida mesmo é mais difícil ainda, porque, gente, é um turbilhão de emoções e de coisas pra se fazer e muita mudança. E foram muitas mudanças mesmo, inclusive de casa. Vocês estão vendo que o cenário tá diferente. Eu mudei de casa também. Então, assim, foram muitas coisas acontecendo. Mas, assim, vida que segue. Eu não gosto de ficar batendo na tecla. Foi vacilo meu mesmo ficar esse tempo todo afastado do canal. Mas estamos aqui de volta, né? Tentando ser um pouco mais constante a partir de agora. Não prometo nada, mas vou tentar. Vamos ao resumão de como que andam as coisas por aqui ultimamente. Primeiro, como eu falei, a gente mudou, né? Mudamos de casa faz 4 meses aproximadamente. A gente se mudou em julho. Faz 4 meses. Quando eu gravei pra vocês o último vídeo, a gente já tava prestes a se mudar. Eu acho que eu não cheguei a comentar nada no canal, mas nós já estávamos nesse processo, né? A gente se mudou pro mesmo lugar, mesma cidade, mesmo bairro, tudo. Na verdade, é uma rua atrás da rua que nós morávamos antes. A mudança veio por uma questão de espaço mesmo, a gente já tava procurando um lugar um pouco maior. E aí surgiu uma oportunidade muito boa e nós agarramos a oportunidade. Então, pensando em ter mais espaço por causa da chegada do bebê, que eu já vou dizer o sexo, que eu acho que nem isso vocês sabem, porque nem isso eu falei aqui ainda. Na época que eu gravei o último vídeo, eu acho que eu nem sabia ainda qual era o sexo. Mas pela chegada dele e também por conta do trabalho do meu marido, que no fim ele tá trabalhando mais vezes em casa e aí precisa de um escritório, mais espaço e tudo mais. Estamos gostando bastante, o apartamento é muito bom, não é uma casa, né, é um apartamento, mas eu digo que é um apartamento com cara de casa, porque ele parece muito uma casa, até em questão de tamanho, é um apartamento bem grande. Estamos muito felizes aqui, quem sabe numa próxima oportunidade eu faço um tour pelo apartamento pra vocês. Mas, gente, é um menino, eu vou mostrar como é que tá a minha barriga, ó, barrigona de 9 meses, sim, porque já estou de 9 meses. 37 semanas e 5 dias hoje, quase entrando nas 38 semanas. E pra quem não sabe, sempre a partir das 37 semanas, o bebê já pode vir a qualquer momento. Por mais que na primeira gestação é difícil acontecer, normalmente ele vai nascer ali de 39, 40, às vezes até 41. No meu caso, eu posso ir até 40, e eu já vou explicar por que quando a gente entrar no assunto. Mas é isso, eu tô então à espera dele agora, né? O nome dele, que é um menino, o nosso menininho, é Benoit. Eu vou deixar aqui escrito para que vocês se familiarizem, né, com a escrita do nome. É um nome bem diferente e é um nome que eu tive contato pela primeira vez há 10 anos através de uma modelo, a Carol Trentini. E ela tem um filho chamado Benoit, só que o Benoit dela se escreve diferente. Se escreve assim, ó, Benoit. Só que se lê Benoit. Mas eu e meu marido conversando, o que a gente pensou? Cara, é um nome diferente e é um nome que provavelmente quem ler vai ler Benoit, não vai ler Benoit, porque não é algo que temos familiaridade aqui no Brasil, né? De ler o Noah com esse acento. Então a gente resolveu botar o Benoit bem abrasileirado mesmo, com A e um acento agudo, pra não ter erro na hora de ler, pra ficar mais fácil, né? Mas, como eu falei pra vocês, é um nome que eu já tinha esse desejo de colocar caso fosse um menino há muito tempo. Deixa eu pegar uma aguinha, porque agora o fôlego fica assim. Então já é um nome que eu gostava muito. E eu sempre falava pro meu marido, amor, se um dia a gente tiver um filho homem, eu gostaria muito que fosse esse nome. E aí ele gostou também, no começo eu achei meio estranho, mas daí ele foi se acostumando, gostou do nome. Então o nosso Benoit está aí quase chegando. E, gente, tem sido uma experiência fantástica, incrível. Eu tô amando estar grávida. Eu tinha muito receio, muito medo, assim, de como que seria, né? Com relação às mudanças mesmo, a mudança no corpo, a mudança na cabeça, a mudança de tudo, sabe? E graças a Deus tem sido uma gestação muito abençoada. Eu vou entrar agora parte por parte. A minha ideia inicialmente era fazer o diário da gestação de cada trimestre, né? Mas como acumulou tudo, então vamos fazer o diário da gestação inteira aqui pra vocês. Talvez vai ficar um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu acredito que eu tenho coisas bem legais pra compartilhar, assim. O primeiro trimestre da gestação, que são as 12 primeiras semanas, foi tranquila, só que dos 3 trimestres eu acho que foi a mais difícil.
por questão do enjoo. Eu enjoei bastante, por cerca de um mês, mais ou menos. E eu enjoei muito mesmo, gente. Eu não cheguei a vomitar, então, graças a Deus, assim, não vomitava nem nada disso. Só que eu não conseguia praticamente comer nada. Eram poucas coisas que eu conseguia comer. E teve coisas específicas que eu enjoei tanto que eu só fui conseguir comer de novo lá no final do segundo trimestre. O café foi um exemplo disso. Eu amo café, sempre fui apaixonada por café e, inclusive, quando eu engravidei, um dos medos que eu mais tinha era de não poder tomar o café que eu tomava antes, né? Eu sei que eu podia tomar ali, posso, né? Uma xícara de café por dia, aproximadamente, de 200 ml, mas eu tomava muito café, então eu tinha essa preocupação, nossa, vai ser muito difícil eu ter que parar de tomar café. Só que, olha, Deus é tão bom que me colocou um enjoo de café que eu não podia nem sentir o cheiro. Nem café puro, nem café com leite, nada, não tomava café. Fiquei esse tempo ali sem tomar. Eu enjoei muito de carne, não conseguia comer carne vermelha. Carne vermelha principalmente. Os outros, assim, eu dava uma empurrada, mas eu não conseguia comer. E aí eu desenvolvi um gosto por camarão. Eu sempre gostei de camarão, mas desde que eu engravidei parece que eu gosto mais ainda, sabe? E aí eu acho que principalmente porque era uma das poucas proteínas que eu conseguia comer nesse primeiro trimestre, então eu gostava muito quando eu comia camarão. Outra coisa que eu enjoei era comida no geral, assim, comida de verdade, sabe? Tipo arroz, feijão, barará, barará. Eu, gente, não conseguia comer. A princípio eu achei que o problema era a minha comida, mas não era, porque a minha mãe fez várias marmitas, a minha mãe e a minha sogra fizeram marmitinhas assim pra eu comer em casa e, gente, eu não conseguia comer, nem a comida delas. Então, assim, foi bem punk. Eu lembro que nessas semanas ali do primeiro trimestre, eu comia muito lanche. Então, assim, era pastel, era hambúrguer, açaí, sabe? Coisas assim, porque era o que eu conseguia comer. Então, entre comer essas coisas e não comer nada, eu preferia comer essas coisas. E, pasmem, eu ainda emagreci 3 quilos, tá? Já na gestação e comendo dessa forma. Porque, embora eu comesse besteira, era tipo um pastel e um pedaço de bolo no dia todo, sabe? Então era pouca coisa e acabava que eu acabei emagrecendo, né? Mas é claro que sempre cuidando ali, vendo certinho como é que estavam as coisas pra não acontecer enfim, o Benoit ser prejudicado por causa disso, né? Tomando as vitaminas certinho, tal, fiz os exames. E aí nesse primeiro trimestre, eu fiz aquela bateria de exames que a gente precisa fazer no começo. A cada trimestre a gente faz, né, uma bateria de exames, com vários, assim. E no primeiro trimestre veio uma alteração na minha glicose. Então, foi constatado ali que eu tava com diabetes gestacional. Mas a minha diabetes gestacional, ela é muito estranha. E eu vou explicar pra vocês. Primeiro, entendendo como que funciona a diabetes gestacional, né? Quando tu tá em jejum, ela precisa estar abaixo de 94. Acho que é uma coisa assim, 94. E a minha tava 99. Eu sei que a minha tava muito alterada. Não era pra estar assim. E aí, uma vez, segundo, né, os critérios aqui da medicina, da obstetrícia brasileira, uma vez que altera a tua glicose na gestação, já basta para ser feito o diagnóstico de que tu tem diabetes gestacional. Então, não interessa, foi só uma vez. Já era. Botou na carteirinha da gestante, tu vai ser considerada uma gestante com diabetes gestacional até o final. E isso vai trazer algumas coisas ali, algumas questões com relação ao teu trabalho de parto, ao dia que tu pode ter o teu trabalho de parto, né? Ao prazo, na verdade, que o bebê tem pra nascer. Então, eu fui diagnosticada e aí eu precisei começar a fazer o rastreio em casa da glicose. Então, eu tenho um aparelhinho, eu até vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu tenho esse aparelhinho aqui que mede a glicose. Aqui vem a canetinha pra gente furar o dedinho. E aqui, o aparelho pra medir. Então, eu meço ali 4 vezes ao dia. Agora eu tô medindo menos, mas enquanto eu tava fazendo esse rastreio, eu precisava medir em jejum, 1 hora depois do café da manhã, 1 hora depois do almoço e 1 hora depois do jantar. E aí fui fazendo essa tabela, né, de medidas. E aí, assim, gente, alterou pouquíssimas vezes, sabe? Eu acho que não enche nenhuma mão até aqui, assim, de quantas vezes alterou. Porque realmente a gente ficou na dúvida se era diabetes gestacional ou não. Isso porque esse resultado deu pelo exame de sangue, né? Da glicose, deu 99, alterado, ok. Só que tem um segundo exame que a gente faz pra rastrear a diabetes gestacional, que é no segundo trimestre, que é aquele que a gente toma um líquido bem doce. Eu esqueci agora o nome a curva glicêmica é o nome do exame.
E aí a gente toma um líquido bem doce e aí tira sangue ali e com base naquilo a gente vê se tem diabetes ou não. Eu fiz 2 vezes e deu negativo. Não deu positivo pro diabetes gestacional. Ou seja, a gente ficou naquela dúvida se realmente eu tenho ou se foi uma alteração aleatória. Até porque nos meus ultrassons, o peso do Benoit, o percentil dele tá tudo ok. Não tem mais nenhum indício de que eu possa ter diabetes gestacional, entende? Então, assim, até hoje eu fico com essa dúvida se foi uma alteração aleatória ou não. Mas por via das dúvidas eu controlo. Porque teve algumas vezes que eu acabei comendo uma coisa doce, com muito carboidrato e alterou. Então, hoje eu tenho uma técnica. Ó, lembrando, né, gente? Eu sou formada em nutrição, então eu consigo fazer algumas estratégias aqui para que essa diabetes fique mais controlada. Então, eu sempre tomo um scoop de whey antes de qualquer refeição rica em carboidrato que eu vou ter depois. Se eu vou comer alguma coisa com carne, por exemplo, vou comer um pastel de carne, eu não preciso tomar esse whey antes, porque a carne já é a proteína que eu preciso para equilibrar, né, para baixar um pouco essa glicose, para que ela não suba, na verdade. Agora, se eu vou comer uma fatia de bolo de chocolate, só ela, não dá para eu comer só essa fatia de bolo de chocolate, porque talvez vai alterar a glicose. Então, eu tomo uma dose de whey antes de comer o bolo de chocolate. E essa estratégia, gente, não falhou nem uma vez até aqui, tá? Quando eu digo uma dose de whey, não é, na verdade, uma dose inteira, porque uma dose dá mais ou menos 30 gramas. Eu tomo 10 gramas. Então, ao longo do dia, eu tomo essas 30 gramas de proteína distribuídas ali ao longo das minhas refeições. E, gente, assim, ó, tem dado super certo, tá? Eu também procuro inserir bastante fibras, então, laranja, maçã, tudo isso que tem mais fibras, eu também como bastante pra ajudar ainda mais a manter essa glicose controladinha, porque, assim, é um risco, né? Então, já deu algumas alterações e a gente precisa cuidar. E aí, levando isso em consideração, a minha gestação pode ir até 40 semanas. Mais que isso, os médicos não deixam passar, porque eu tenho o diagnóstico da diabetes. Então, o médico vou chegar lá no hospital, né? O médico vai olhar a minha carteirinha e vai dizer, ó, tu tem diabetes gestacional, já tá com 40 semanas, vamos fazer esse parto. Não tem como deixar pra frente. Se eu tivesse usando medicação, teria que ser com 38, então eu poderia ir até 38 semanas, mas como eu controlo a diabetes com dieta, sem medicação, aí eu posso ir até as 40. Se eu quiser ir até as 39, eu também posso, tá? Se eu quisesse marcar o parto pra antes, eu poderia também tranquilamente. Mas aí, então, meu primeiro trimestre foi assim, né? A tal da diabetes gestacional, os enjoos, foi assim, um trimestre ruinzinho. Eu acho que foi o mais difícil até aqui por conta dos enjoos mesmo. O enjoo era muito triste, sabe? Eu realmente, nossa, não dava vontade de fazer nada. Mas graças a Deus durou um mesinho. Então, acabou o primeiro trimestre, o enjoo foi embora. Foi igual tirar com a mão, assim. Consegui começar a comer as coisas de novo e foi bem tranquilo. Graças a Deus, porque tem gente que vai até o final enjoando, né? Eu tenho amigas que foi até o dia de ganhar. Mas não foi o meu caso. Mas assim, no geral, não tive nenhum tipo de sangramento, não tive nada demais. Eu tive também uma infecção urinária, mas foi uma coisinha de nada, assim. Tratei com antibiótico 1 semana e pronto, já ficou 0 bala. E foi isso. Aí o segundo trimestre foi, eu acho que... Eu não vou dizer que foi o mais tranquilo, porque eu acho que esse terceiro tá sendo ainda mais tranquilo que o segundo, tá? Por incrível que pareça. Embora eu esteja mais cansada e tal, já vamos chegar lá. Mas o segundo trimestre foi tranquilo também. Só que eu comecei a sentir muita dor no ciático, no nervo ciático. Que é esse nervo que começa aqui, no cóccix mais ou menos, e vai descendo. E gente, pegou mesmo, sabe? Começou a doer assim. Foi bem difícil, teve uns dias assim que eu não conseguia nem andar direito. E aí eu comecei a fazer algumas coisas pra aliviar essa dor, né? Uma delas foi o Pilates. Então eu fiz por 2 meses, eu acho, aproximadamente, Pilates. E massagens também. Comecei a fazer massagem com uma massoterapeuta, que eu tô fazendo até hoje. Ela é maravilhosa e ela faz várias liberações, assim, que tá sendo a salvação do meu ciático, que é o que tá ajudando, assim, as massagens. E o Pilates também ajudou bastante, mas agora eu não tô mais no Pilates, porque eu tô fazendo fisioterapia pélvica. Já vou falar sobre isso. E aí, gente, haja, né, money pra fazer tudo isso. Então eu tive que dar uma escolhida ali, porque eu também faço musculação. Então eu não quis abrir mão da massagem, e aí eu sigo fazendo a massagem, né? Foi isso, né, de mais difícil, assim, no segundo trimestre. Foi essa dor bem chatinha, mas de resto, assim, tudo certo, tá? Não tive nenhuma complicação. Dizem mesmo que o segundo trimestre é muito bom e tal. E realmente, o meu foi um segundo trimestre tranquilo. Eu não consigo lembrar, assim, de alguma coisa que... Fora essa dor no ciático, né, que tenha sido tão ruim assim. Aí agora, no terceiro trimestre, eu tenho sentido muito sono de novo. Muito sono e muito cansaço.
Então, sabe aquele sono que a gente sente no primeiro trimestre? É muito... Eu acho que eu esqueci de comentar sobre isso, né? Mas além dos enjoos no primeiro trimestre, eu senti muito sono. Muito, assim. Nossa, e aí eu não tava comendo direito, então tinha tudo isso, né? Mas agora, nesse terceiro, gente, se deixar, eu durmo, assim, o dia inteiro. Tá demais. É muito sono e muito cansaço. Porque agora também a barriga tá pesando mais. Então, tem todas essas questões que a gente acaba realmente ficando mais cansada, assim, né? Por conta mesmo do tempo de gestação. E aí, várias coisas pra resolver, pra deixar tudo pronto até o bebê chegar. Então, realmente, a gente acaba ficando bem, assim, cansada, né? E é o que mais tá pegando agora, nesse terceiro trimestre. Eu, por exemplo, agora eu tô aqui gravando pra vocês caindo de sono, tá? Porque também ontem eu fui dormir tarde. Eu fui dormir 1 hora da manhã e acordei, eu acho que era 8 horas. Tá, dormi assim, ok, mas eu preciso de 8 horas de sono. Então, foi difícil, sabe? E tô me preparando psicologicamente, porque eu não sei, depois que o Benoit nascer, quando que eu vou dormir 8 horas de sono de novo. Talvez já seja Deus me preparando, né, pra esses momentos. Mas assim, eu realmente tô bem cansada, assim. Tô ficando cansada. Só que, tirando isso, é só. Eu tô com muita vontade de comer doce o tempo inteiro. O tempo inteiro, assim, vontade de doce. Se deixar, eu só como doce o dia inteiro. E eu tenho percebido isso de umas semanas pra cá. Falando sobre doce, até agora, com 38 semanas, eu engordei em torno de quase 13 quilos, assim, 12 quilos e pouquinho. A minha meta pessoal era engordar 10 quilos no final, né, até o final. Mas não foi possível. E tá tudo certo, até porque eu tô me gostando, sabe? Tô gostando de como eu tô, não acho que eu tô, assim, que eu engordei demais. Não enchei, graças a Deus, inclusive a minha aliança aqui, meu aparador, os dois aqui bem tranquilinho, minhas mãos não estão inchadas. Às vezes o meu pé incha um pouco, mas é mais quando dá muito calor. Só que é só, assim, não tô me achando muito inchada, então, ok, eu acho que eu vou engordar uns 14 quilos, talvez, até o final da gestação. E até ele nascer, né? Isso tá dentro do que eu poderia, né, entre aspas, engordar, então eu tô satisfeita com esse resultado. Também depois a gente vai à luta, né, depois que ele nascer, é aqui, né, treino e dieta. E por falar em treino, sigo treinando. Essa semana não fui nenhuma vez, mas foi por conta de tantos compromissos que eu tive mesmo, muita coisa pra fazer. Porque, gente, chega na reta final, sério, é médico toda semana, é exame, é reposição de vitamina, ir no hospital pra fazer cardiotoco, que eu fui fazer ontem, já vou falar sobre isso. Mas assim, ó, é muita coisa. E aí a gente fica cansada, sabe? Então realmente essa semana eu não tive condições de ir, assim. Mas pretendo ir na semana que vem, se eu não tiver ganhado ainda. Então, continuei treinando. Na verdade, eu só parei de treinar naquele mês lá que eu fiquei enjoada no primeiro trimestre. E fiquei também parada 1 mês no segundo trimestre por causa do ciático, que foi naquela época que tava me doendo muito. Então foram 2 meses, assim, da gestação que eu não treinei. Mas de resto, sempre treinando. Não tô correndo, né? Eu tava correndo no comecinho da gravidez. Mas quando eu fiquei muito enjoada, eu parei de correr porque eu não tinha força. Eu tava com medo de correr e desmaiar porque eu não tava comendo direito, né? E aí eu parei e quando foi pra voltar, eu achei meio perigoso eu voltar assim, do nada, sabe? Estando grávida, daí já tava com a barriga um pouco maior. Então acabou que eu não corri, né? Não tô correndo. Mas a musculação eu sigo firme e forte, uma musculação de uma gestante, né? Então é uma coisa assim bem light, um treino fofo. Mas eu sigo fazendo, tentando me movimentar, né? Caminhadas eu gostaria muito de ter continuado, mas o meu ciático não permite. A caminhada realmente, quando eu caminho muito, eu já começo a sentir o ciático, então não dá. Então, assim, correr muito menos, né? Não daria pra eu correr de qualquer forma. Mas a musculação eu tô tentando manter. E pensando não só na gestação em si, né? Em estar bem na gestação, não engordar muito e tal, mas na recuperação. Eu acredito muito que estar treinando durante a gestação vai me ajudar a recuperar melhor depois, né? E estar mais forte também. E aí agora, nesse terceiro trimestre, gente, eu tô fazendo a fisioterapia pélvica também. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards, onde eu falo sobre a fisioterapia pélvica que eu fiz em 2023 por conta da dor na relação sexual. E aí agora eu voltei a fazer porque eu comecei a sentir essa mesma dor, só que de forma mais forte. E aí voltei na mesma físio e a gente fez algumas liberações porque eu estava toda tensa de novo, né? Eu tava com a pepeca tensa por conta do peso da barriga, da mudança do quadril e de tudo isso, né? Da gestação. Então a gente começou a fazer algumas liberações, graças a Deus, foi igual a tirar com a mão. A Carol é maravilhosa, a minha fisioterapeuta. E assim, 4 sessões resolveu, sabe? Só que eu fiz mais sessões, eu fiz 9.
Acho que foi 9, se não me... Não, 4 sessões, 8 sessões. E aí, nas 4 últimas, a gente focou mais na hora do parto mesmo. Porque sim, gente, vamos falar de via de parto. Eu optei pelo parto normal, eu vou tentar o parto normal, o parto natural. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu tô fazendo a fisioterapia pélvica também pra me ajudar nesse momento. Então, tem sido muito bom, muito bom. Gente, sério, assim, ó. É um valor, né? É um investimento que vale a pena. Claro, desde que tu faça com um profissional, com uma profissional boa, né? Que realmente vai te ajudar no que tu precisa. A minha é sensacional. Assim, o que que eu tenho feito, né? O que que eu fiz até aqui? Pra me preparar pro parto, pra ter uma gestação mais tranquila. Eu fiz pilates, academia, né? Musculação, massagem e fisioterapia pélvica. Eu sei que isso é um privilégio, né? Graças a Deus, assim, eu tenho esse privilégio de poder fazer tudo isso. E eu entendo que muitas mulheres não podem, né? Não conseguem, condições financeiras e tempo também, porque tem que ter tempo pra fazer isso tudo. Mas eu acho que algumas coisas dá pra fazer por conta, sabe? Tem muito material gratuito na internet, de pilates, por exemplo, de exercício que dá pra fazer em casa. E várias coisas que dá pra gente dar um jeito, sabe? Então eu acho que se tu não tem condições, procura ou lugares que façam de forma gratuita na tua cidade, ou informação aqui no YouTube pra que tu consiga fazer também. E, gente, informação é tudo. É tudo. E aqui no YouTube tá recheado de mulheres maravilhosas, homens também, ensinando formas de ter um parto melhor, um parto humanizado, um parto onde tu vai se sentir bem, né? Apesar da dor, apesar de tudo isso. Nossa, gente, fui tomar água, me afoguei feio. Voltou. E uma gestação mais tranquila também. Então, aqui no próprio YouTube tem muita informação, muito conteúdo gratuito de qualidade que vale a pena, sabe? E a gente precisa se informar. Então, por mais que tu não consiga fazer todas essas coisas, tô meio afogada ainda. Se tu tiver informação, tu já tá na frente de muita gente. Então, por favor, se informem, né? Eu faço tudo isso, mas ainda assim, eu consumo muito conteúdo aqui no YouTube pra me preparar ainda mais pro parto, pra tirar dúvidas e tudo mais. Então, assim, estou fazendo essas coisas, né? O Pilates eu não tô fazendo mais, mas o resto eu ainda sigo fazendo. Aí ontem fui no hospital fazer um cardiotoco. A partir de agora eu preciso fazer 2 vezes por semana. O cardiotoco, ele são aquelas faixas que se coloca na barriga, sabe? Vai umas faixas assim na barriga. E tu fica com um botãozinho na mão. E cada vez que tu sente o bebê mexendo, tu tem que apertar esse botãozinho. Ou o bebê mexendo, ou alguma contração, alguma coisa diferente que tu sente ali. Tu aperta o botãozinho cada vez que tu sente isso. E aí vai saindo uma folhinha e vai ali fazendo as medições e tudo mais. E aí é pra quê, né, que isso serve? Pra gente ver a saúde do bebê. Então, pra gente ver se ele tá bem, se ele tá mexendo o suficiente, como é que tá o batimento do coração, enfim, coisas assim. É pra isso que serve esse cardiotoco. E aí a gente faz 2 vezes por semana pra monitorar como que tá a saúde dele nessa reta final. E principalmente quem tem diabetes gestacional precisa fazer ali essas 2 vezes por semana. Eu acho que quem não tem até faz menos, tá? Eu acho que é 1 vez por semana e a partir das 39 semanas. E eu já tô fazendo desde as 37, 2 vezes por semana, por causa de diabetes gestacional, né? Como é que tá a minha rotina agora? Eu tenho consulta semanal com a minha obstetra, 2 cardiotocos por semana. Tô fazendo reposição de ferro também na veia, 1 vez por semana, porque o meu ferro tava baixo. Tive que fazer B12 de novo também, mas agora já foi, eram 2 ampolas. Aí tô fazendo massagem 1 vez por semana, musculação quando dá pra ir eu vou. E a fisioterapia pélvica eu fiz a última sessão essa semana. Então agora a gente não tem mais. Na verdade eu deixei uma marcada pra semana da indução, da minha indução do parto, caso eu precise induzir. Se ele não vier antes, eu vou precisar induzir com 40 semanas e aí eu vou fazer mais uma sessão de físio antes. Mas se não, daí eu não vou fazer essa última sessão de físio. E aí agora sim, falando sobre a via de parto. Eu sempre falei que eu queria cesárea, desde sempre. Desde antes de engravidar, desde antes de me programar pra ter filhos, eu falava que eu queria cesárea. Porque eu morria de medo do parto normal. Morria do medo das experiências que eu já tinha ouvido mulheres falar. Só de pensar, né, na experiência do parto normal, eu já me desesperava. Eu já pensava, não, meu Deus, eu não quero passar por isso. Então, eu sempre quis cesárea. Quando eu engravidei, eu falei pro Léo, olha, amor, eu quero cesárea e é isso. E aí, acabou que até mais ou menos uns 6 meses de gestação, eu acho, tá? Se não me falha a memória, eu queria cesárea, só que eu fui mudando de ideia. O que aconteceu, né? Pra mudar de ideia dessa forma. Eu fui pesquisar, gente. Eu fui realmente,
vi alguns vídeos assim no Insta de parto normal e tal, que começou a me chamar atenção e eu comecei a achar massa, comecei a achar bonito, comecei a querer viver aquela experiência. Quando eu me dei conta, eu já estava, meu Deus, eu quero viver essa experiência, sabe? Uma vez na minha vida. Se eu sair de lá traumatizada, Deus queira que não, né? Mas se eu sair de lá, tipo, meu Deus, não quero passar por isso nunca mais na minha vida, eu faço cesárea nas próximas. Mas eu quero tentar, pelo menos uma vez. Como é que eu vou dizer que uma coisa é horrível baseada na experiência dos outros, sabe? Não dá pra fazer isso. Eu preciso ter a minha experiência. Então esse pensamento foi vindo e eu fui pesquisar. Eu fui ver quais eram os prós e os contras da cesárea e do parto normal. E o parto normal ganhou na minha balança. O parto normal realmente eu achei mais vantajoso. Ah, mas vai doer. Gente, ok, vai doer. Vai? Mas assim, nada me garante que se eu fizesse uma cesárea também não iria doer. O pós de uma cesárea muitas vezes é muito sofrido, muito doído. E ok, talvez não seja tão doído quanto o passar por um parto normal, mas eu não tenho medo mais da dor, sabe? Hoje eu entendo que a dor, ela é uma dor que vai vir pra eu conhecer meu filho. Então, não é uma dor sem propósito. E não é um sofrimento. Porque até eu ouvi alguém falando aí, né, nesses vídeos que eu vi, que o parto normal, a mulher não está sofrendo no parto normal. Ela está sentindo dor, mas é diferente de sofrimento. Porque sofrimento é uma coisa que meio que não tem um sentido positivo, sabe? As pessoas não querem sofrer. Mas a dor do parto normal é a dor que vai trazer o teu filho ao mundo. Que vai fazer tu conhecer o teu filho. Então é uma dor que tem um propósito, sabe? Eu me apeguei muito nisso e a não fugir da dor. Então, a minha ideia, né, o meu objetivo não é fugir da dor. Quando ela vier, eu vou abraçá-la, eu vou respeitar essa dor, né, e vou acolhê-la. Porque eu acho que dessa forma vai ser mais fácil eu passar pelo trabalho de parto do que tentar fugir dela a todo custo, sabe? E eu tenho me preparado muito psicologicamente pra sentir essa dor, sabe? Eu sei que vai doer, eu sei que talvez na hora eu vou querer desistir, eu vou me arrepender, mas eu quero ter essa experiência. Eu quero uma vez, como eu falei, né? Uma vez na vida, pelo menos, passar pela experiência do parto normal. E aí, quando eu tava trocando uma ideia com meu marido, tava dizendo que eu tava pensando em mudar e ter o parto normal, ele super me apoiou, ele disse que ele também gostaria que fosse o parto normal, porque ele acha lindo. E aí a gente entrou nesse consenso. E aí eu tenho uma doula, né? Eu já tinha contratado ela, na verdade, pra cesárea, porque ela acompanha o parto cesárea também, porque daí ela tem um pacote que é o antes, o durante e o após o parto. E aí o após o parto da cesárea, do pacote dela, tinha várias coisas que eu quero fazer, que é o taping, o laser no peito e nos pontos, se precisar dar. A questão da amamentação, primeiros cuidados com o bebê, então eu já tinha fechado um pacote com ela, e aí depois eu só mudei de ideia pro parto normal, e aí a gente acertou ali a diferença dos valores, e vai ser parto normal, e eu vou ter o acompanhamento da doula, já estou tendo, né? E gente, eu vou te dizer, tá? Se tu precisa investir em uma só coisa, assim, olha, eu tenho dinheiro contado, não posso investir em outra coisa. O que eu invisto? Investe numa doula. Isso se tu vai se preparar para um parto normal, né? Se for cesárea, talvez não seja tão necessário assim. Mas, se é um parto normal, investe numa doula, numa boa doula. Pode ser uma doula que é fisioterapeuta, uma doula que é enfermeira, enfim, alguma coisa do tipo. Mas, gente, faz toda a diferença, tá? Eu acho que tu chegar acompanhada no hospital, principalmente se for SUS, tá? Se for hospital público, tenta fazer isso, chegar acompanhada de uma doula, porque muda completamente tudo. Então, chega acompanhada de uma doula, tenha um plano de parto. Eu vou falar sobre isso, eu acho, num vídeo no meu pós-parto, que daí eu vou aproveitar pra entrar mais nessa questão do parto mesmo, depois que eu já tiver passado, né? Mas assim, já faz toda a diferença, sabe? Ter esse acompanhamento antes, porque ela te explica muita coisa, tu tira dúvidas. A minha, pelo menos, é muito boa, né? Então, sempre que eu preciso, ela tá ali. E eu acho que isso faz total diferença, assim. E aí, o meu plano é o seguinte. Se o Benoit não vier até as 40 semanas, eu vou fazer a indução do parto. Então, na verdade, assim, se com 39 mais 6 ele não vier, no outro dia eu já vou pro hospital pra induzir, nas 40 semanas mesmo, né, certinho ali. A indução do parto é outra história, né, muita gente tem medo da indução do parto. A minha doula me explicou, e a minha médica também, que a indução ela não dói mais, a única diferença é que a percepção da dor parece que é maior, porque quando tu induz, normalmente tu tá sem contração nenhuma. E aí, quando começa ali o processo da indução, a dor, ela vai vir
meio que do nada, sabe? Tu não começa ali com os pródromos e depois com um pouquinho de contração e aí vai aumentando, quando é um trabalho de parto que vai sendo conduzido naturalmente. A indução não, ela vem e já meio que toma aí a dor, sabe? E aí acaba que a mulher tem essa percepção de dor mais aumentada. Mas não é que a medicação, ela faz doer mais, até porque ela vai fazer o que teu corpo faria de forma natural. Mas é claro que o natural é sempre melhor, né? Então, assim, eu tinha um pouco de apavoro da indução. Eu até no começo pensava assim, se eu precisar induzir, eu vou pra cesárea. Mas eu mudei de ideia e eu vou encarar a indução se o Benoit não vier antes, né? Se ele não vier ali até as 40 semanas, eu vou pro hospital pra induzir primeiro, né? Vou tentar induzir da forma que der. Eu tenho uma quantidade de horas na minha cabeça que eu pretendo tentar a indução. Que se passar disso, eu vou pedir a cesárea, porque eu também acho que a gente tem que ter noção das coisas, né? Eu não quero ficar lá sofrendo 2 dias seguidos tentando induzir. Eu não quero colocar ele em risco e eu sei que se passar uma certa quantidade de horas, eu vou acabar ficando preocupada, isso vai me atrapalhar no meu trabalho de parto. Então, assim, se não der até essa quantidade X, bora pra cesárea, tá tudo bem. Eu não vou bater o pé que eu não precisa ser parto normal. Não, se der, ok, melhor, quero tentar. Mas se não der, amém também. O mais importante de tudo é ele vir bem, né? Nascer bem, nascer com saúde, eu ficar bem também. Então, a ideia é essa, né? A gente vai tentar o parto normal, mas se não der, glória a Deus também, e vai ser cesárea e tudo certo. Gente, é isso. É assim que estão as coisas por aqui. Eu queria muito... tava com isso na cabeça, né? De gravar o vídeo, editar e já postar antes do nascimento dele. E agora eu vou gravar um outro vídeo, que é a mala maternidade, que eu quero mostrar pra vocês também. E aí já vou gravar os dois hoje, editar. Vou postar um agora e o outro já em seguida, pra já deixar aqui no canal. E gente, é isso. Então eu peço que vocês orem por mim, que seja um parto abençoado, que é a oração que eu tenho feito, né? Eu quero pedir que vocês orem junto comigo. Que seja um parto abençoado, que a presença de Deus seja palpável naquele lugar, né? Naquele hospital, na sala que nós vamos estar. Que realmente a gente possa sentir o Senhor pertinho, né? Nesse momento. Que Deus me dê graça, me dê coragem, me dê força, bastante força. E que eu suporte, né, essas dores. Eu não vou pedir que Deus tire a dor, sabe? Hoje ainda eu tava orando sobre isso, conversando com Deus, né, sobre o parto e tudo mais. Eu tenho falado com ele todos os dias sobre isso. E a minha oração não foi que Deus tire a dor, porque eu sei que o parto é um parto e vai doer, foi feito pra ser dessa forma. É uma consequência do pecado do homem, né, inclusive. E eu sei que vai doer, só que eu suporte essa dor, sabe? Que não seja uma dor insuportável, que não seja uma dor traumática. Que seja uma dor que eu suporte e que eu enfrente, né? Eu enfrente de frente. E então, se vocês puderem orar por mim, orem nesse sentido, né? Que Deus realmente me dê essa graça de conseguir passar por esse momento. Orem por mim, orem pelo Léo, pelo Benoit, pela nossa família. E é isso, gente. Um beijo. Muito bom estar de volta.